E depois foram Moisés e Arão e disseram a Faraó: Assim diz o Senhor, Deus de Israel: Deixa ir o meu povo, para que me celebre uma festa no deserto. Mas Faraó disse: Quem é o Senhor cuja voz eu ouvirei para deixar ir Israel? Não conheço o Senhor, nem tampouco deixarei ir Israel. E eles disseram: O Deus dos Hebreus nos encontrou. Portanto, deixa-nos agora ir caminho de 3 dias ao deserto, para que ofereçamos sacrifícios ao Senhor, e ele não venha sobre nós com pestilência ou com espada. Então disse-lhes o rei do Egito, Moisés e Arão: Por que fazeis cessar o povo das suas obras? Ide a vossas cargas. E disse também Faraó: Eis que o povo da terra já é muito, e vós os fazeis abandonar as suas cargas. Faraó aflige os israelitas. Portanto, deu ordem Faraó naquele mesmo dia aos exatores do povo e aos seus oficiais, dizendo: Daqui em diante, não torneis a dar palha ao povo, para fazer tijolos, como fizestes ontem e anteontem. Vão eles mesmos e colham palha para si. Eles imporeis a conta dos tijolos que fizeram ontem e anteontem. Nada diminuireis dela, porque eles estão ociosos. Por isso clamam, dizendo: Vamos, sacrifiquemos ao nosso Deus. Agrave-se o serviço sobre estes homens, para que se ocupem nele e não confiem em palavras de mentira. Então saíram os exatores do povo e seus oficiais e falaram ao povo, dizendo: Assim diz Faraó: Eu não vos darei palha. Ide vós mesmos, e tomai-vos palha de onde a achardes, porque nada se diminuirá de vosso serviço. Então o povo se espalhou por toda a terra do Egito, a colher rastolho em lugar de palha. E os exatores os apertavam, dizendo: Acabai vossa obra, a tarefa de cada dia, como quando havia palha. E foram açoitados os oficiais dos filhos de Israel, que os exatores de Faraó tinham posto sobre eles, dizendo estes: Por que não acabastes vossa tarefa ontem, e hoje, fazendo tijolos como antes? Pelo que foram-se os oficiais dos filhos de Israel e clamaram a Faraó, dizendo: Por que fazes assim a teus servos? Palha não se dá a teus servos, e nos dizem: Fazei tijolos, e eis que teus servos são açoitados, porém o teu povo tem a culpa. Mas ele disse: Vós sois ociosos, vós sois ociosos. Por isso os dizeis: Vamos, sacrifiquemos ao Senhor. Ide, pois, agora, trabalhar palha, porém, não se vos dará. Contudo, dareis a conta dos tijolos. Então os oficiais dos filhos de Israel viram-se em aflição, porquanto se dizia: Nada diminuireis de vossos tijolos, da tarefa do dia no seu dia. Os israelitas queixam-se de Moisés e Arão. E encontraram a Moisés e a Arão, que estavam defronte deles, quando saíram de Faraó, e disseram-lhes: O Senhor atente sobre vós e julgue isso, porquanto fizeste o nosso cheiro repelente diante de Faraó e diante de seus servos, dando-lhes a espada nas mãos para nos matar. Então tornou Moisés ao Senhor e disse: Senhor, por que fizeste mal a este povo? Por que me enviaste? Porque, desde que entrei a Faraó para falar em teu nome, ele maltratou a este povo, e de nenhuma sorte livraste o teu povo. Então disse o Senhor a Moisés: Agora verás o que hei de fazer a Faraó, porque por mão poderosa os deixarei ir, sim, por uma mão poderosa os lançarei da sua terra. Falou mais Deus a Moisés e disse: Eu sou o Senhor, e eu apareci a Abraão, a Isaque e a Jacó, como o Deus Todo-Poderoso, mas pelo meu nome, o Senhor, não lhes fui perfeitamente conhecido. E também estabeleci o meu concerto com eles, para dar-lhes a terra de Canaã, a terra de suas peregrinações, na qual foram peregrinos. E também tenho ouvido
o gemido dos filhos de Israel, aos quais os egípcios escravizam, e me lembrei do meu conserto. Portanto, dize aos filhos de Israel: Eu sou o Senhor, e vos tirarei de debaixo das cargas dos egípcios, vos livrarei da sua servidão, e vos resgatarei com braço estendido e com juízos grandes, e eu vos tomarei por meu povo, e serei vosso Deus, e sabereis que eu sou o Senhor vosso Deus, que vos tiro de debaixo das cargas dos egípcios. E eu vos levarei à terra, acerca da qual levantei minha mão, que a daria a Abraão, e a Isaque e a Jacó, e vô-la darei por herança, eu, o Senhor. Deste modo, falou Moisés aos filhos de Israel, mas eles não ouviram a Moisés, por causa da ânsia do espírito e da dura servidão. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: Entra e fala a Faraó, rei do Egito, que deixe sair os filhos de Israel da sua terra. Moisés, porém, falou perante o Senhor, dizendo: Eis que os filhos de Israel me não têm ouvido. Como, pois, me ouvirá Faraó? Também eu sou incircunciso de lábios. Todavia, o Senhor falou a Moisés e a Arão e deu-lhes mandamento para os filhos de Israel e para Faraó, rei do Egito, para que tirassem os filhos de Israel da terra do Egito. Estas são as cabeças das casas de seus pais, os filhos de Ruben, o primogênito de Israel, Enoque e Palu, Esrom e Carmi. Estas são as famílias de Ruben, e os filhos de Simeão, Gemuel e Jamim, Euade e Jaquim, Ezoar e Saul, filho de uma cananeia. Estas são as famílias de Simeão. E estes são os nomes dos filhos de Levi, segundo as suas gerações, Gerson e Coate e Merari. E os anos da vida de Levi foram 137 anos. Os filhos de Gerson, Libni e Simei, segundo as suas famílias. E os filhos de Coate, Anrão, Eizar e Hebron, Euziel. E os anos da vida de Coate foram 133 anos. E os filhos de Merari, Mali e Muzi. Essas são as famílias de Levi, segundo as suas gerações. E Anrão tomou por mulher a Joquebede, sua tia, e ela gerou-lhe a Arão e a Moisés. E os anos da vida de Arão foram 137 anos. E os filhos de Izar, Coré e Nefeg e Zicri. E os filhos de Uziel, Misael e Eusafá e Citri. E Arão tomou por mulher a Eliseba, filha de Aminadab, irmã de Naasson, e ela gerou-lhe a Nadab e Abiú e Eleazar e Itamar. E os filhos de Coré, Assir e Eucana e Abiasaf. Estas são as famílias dos coraitas. E Eleazar, filho de Arão, tomou para si por mulher uma das filhas de Putiel, e ela gerou-lhe a Finéias. Estas são as cabeças dos pais dos levitas, segundo as suas famílias. Estes são Arão e Moisés, aos quais o Senhor disse: Tirai os filhos de Israel da terra do Egito, segundo os seus exércitos. Estes são os que falaram a Faraó, rei do Egito, para que tirassem do Egito os filhos de Israel. Estes são Moisés e Arão. E aconteceu que, naquele dia, quando o Senhor falou a Moisés, na terra do Egito, falou o Senhor a Moisés, dizendo: Eu sou o Senhor. Dize a Faraó, rei do Egito, tudo quanto eu te digo a ti. Então disse Moisés perante o Senhor: Eis que eu sou incircunciso dos lábios. Como, pois, me ouvirá Faraó? Então disse o Senhor a Moisés: Eis que te tenho posto por Deus sobre Faraó, e a Arão, teu irmão, será o teu profeta. Tu falarás tudo o que eu te mandar, e Arão, o teu irmão, falará a Faraó, que deixe ir os filhos de Israel da tua terra. Tu falarás tudo o que eu te mandar, e Arão teu irmão falará a Faraó,
que deixe ir os filhos de Israel da sua terra. Eu, porém, endurecerei o coração de Faraó e multiplicarei na terra do Egito os meus sinais e as minhas maravilhas. Faraó, porém, não vos ouvirá. E eu porei minha mão sobre o Egito e tirarei os meus exércitos, o meu povo, os filhos de Israel, da terra do Egito com grandes juízos. Então os egípcios saberão que eu sou o Senhor, quando estender a minha mão sobre o Egito e tirar os filhos de Israel do meio deles. Então fez assim Moisés e Arão, como o Senhor lhes ordenara, assim fizeram. E Moisés era da idade de 80 anos e Arão da idade de 83 anos, quando falaram a Faraó. E o Senhor falou a Moisés e a Arão, dizendo: Quando Faraó vos falar, dizendo: Fazei por vós algum milagre, dirás a Arão: Toma a tua vara e lança-a diante de Faraó, e se tornará em serpente. Então Moisés e Arão entraram a Faraó e fizeram assim como o Senhor ordenara. E lançou Arão a sua vara diante de Faraó e diante dos seus servos, e tornou-se em serpente. E Faraó também chamou os sábios e encantadores e os magos do Egito, fizeram também o mesmo com os seus encantamentos, porque cada um lançou sua vara e tornaram-se em serpentes, mas a vara de Arão tragou as varas deles. Porém o coração de Faraó se endureceu e não os ouviu, como o Senhor tinha dito. Então disse o Senhor a Moisés: O coração de Faraó está obstinado, recusa deixar ir o povo. Vai pela manhã, Faraó, eis que ele sairá às águas. Põe-te em frente dele na praia do rio, e tomarás em tua mão a vara que se tornou em cobra. E lhes dirás: O Senhor, o Deus dos Hebreus, me tem enviado a ti, dizendo: Deixa ir o meu povo, para que me sirva no deserto. Porém, eis que, até agora, não tens ouvido. Assim diz o Senhor: Nisto saberás que eu sou o Senhor. Eis que eu, com esta vara que tenho em minha mão, ferirei as águas que estão no rio, e tornar-se-ão em sangue, e os peixes que estão no rio morrerão, e o rio cheirará mal, e os egípcios nausar-se-ão, bebendo a água do rio. A primeira praga: as águas tornam-se em sangue. Disse mais o Senhor a Moisés: Dize a Arão: Toma tua vara e estende a tua vara sobre as águas do Egito, e sobre as suas correntes, sobre os seus rios, e sobre os seus tanques, e sobre todo o ajuntamento das suas águas, para que se tornem em sangue, e haja sangue em toda a terra do Egito, assim nos vasos de madeira como nos de pedra. E Moisés e Arão fizeram assim como o Senhor tinha mandado, e levantou a vara e feriu as águas que estavam no rio, diante dos olhos de Faraó, e diante dos olhos de seus servos, e todas as águas do rio se tornaram em sangue. E os peixes que estavam no rio morreram, e o rio fedeu, e os egípcios não podiam beber a água do rio. E houve sangue por toda a terra do Egito. Porém os magos do Egito também fizeram o mesmo com os seus encantamentos, de maneira que o coração de Faraó se endureceu, e não os ouviu, como o Senhor tinha dito. E virou-se Faraó e foi para sua casa, nem ainda nisto pôs seu coração. E todos os egípcios cavaram poços junto ao rio para beberem água, porquanto não podiam beber das águas do rio. Assim se cumpriram 7 dias, depois que o Senhor ferira o rio.